Mensagem do céu. Versículo 5 nós tratamos, mas eu vou tratar novamente. Aquele que zomba do pobre blasfema contra o seu Criador, mas uma pessoa que se alegra com a calamidade não ficará impune. Queridos, eu gostaria de tratar com vocês esse contexto acerca de olhar uma pessoa com situação de miséria, e hoje existem várias misérias, não é? Uma das maiores misérias, eu tratei inclusive com vocês sobre isso, é o que as drogas e o álcool têm feito na vida das pessoas. Então nós temos pessoas que poderiam ter uma vida produtiva, poderiam ter uma condição melhor de existência, mas acabaram aí sendo cooptadas, não é? Tanto pelas drogas quanto pelo álcool, e isso tem trazido uma destruturação não somente da família, mas uma desestrutura econômica, porque tudo que aquela pessoa tiver, ela vai consumir, ela vai literalmente cheirar, queimar, injetar, ela passa com os seus recursos, beber, não é? Ela passa a usar os seus recursos para entregar a sua riqueza. A riqueza é transferida para outras pessoas, e por isso que essas drogas existem, não é, queridos? Então, mesmo numa condição desse tipo de calamidade, perto da Beit, não é, bem próximo da Beit, existe um lugar que é chamado Cracolândia, né? Dá para a gente ir andando até a Cracolândia. E é impressionante, queridos, como nós vemos pessoas ali com histórias fantásticas, pessoas que têm uma formação, queridos, pessoas que tinham tudo para dar certo, tinham formação acadêmica, fala mais de um idioma, pessoas com filhos, pessoas que têm bons pais, pais que os amam, não é? É importante que você tenha entendimento de que esse denigrir não pode ocorrer mesmo nessa condição, não é? Há muitas pessoas que acabam encontrando eles muitas vezes são pessoas agressivas. Eu e meu marido já passamos por algumas situações da pessoa pedir para a gente um recurso e nós nitidamente vimos que a pessoa era viciada, ia usar aquele recurso para isso, e a recusa de você deixar limpar um para-brisa, o que quer que seja, faz com que essa pessoa se volte com você em violência. Nunca fale palavras amaldiçoadoras, nunca zombe, nunca se posicione. Muitas vezes, queridos, essas drogas, elas abrem portais para Shedem, para a pessoa não falar mais por si própria. Ela passa a falar pelo poder do maligno, não é? E aí o que acontece? Denigrir um homem pobre, um homem miserável, você vai denigrir aquele que foi feito à imagem e semelhança de Hashem, não é? Assim como, meus queridos, a crítica... Quem critica o trabalho de uma pessoa que é humilde também, um trabalho que uma pessoa fez, isso pode trazer uma maldição sobre a sua vida. Aquele que se rejubila na calamidade do seu próximo não ficará isento de sofrer a mesma calamidade. Aquilo que nós julgamos, eu já falei isso para vocês, queridos, é que nem uma pessoa está num assalto e aí você chega perto, o assaltante na hora vira a arma para você. Isso aconteceu comigo. Não é? Eu virei uma rua, estava tendo um assalto no ponto de ônibus, o assaltante na hora virou a arma na minha direção. Então, porque não sabe, na verdade, fisicamente quem está chegando, mas no caso do mal, queridos, o mal ele vai querer abocanhar o maior número de vítimas possível. Zombar do pobre implica que a sua pobreza é resultado da falta de inteligência e não um decreto divino, não é verdade? Eu não consigo crer, queridos, em decretos de pobreza, mas eu consigo compreender que há pessoas que têm uma grande dificuldade de prosperar e que existem pessoas necessitadas para que nós possamos ser unânimes, sermos um, para que eu, você, se nós tivermos mais, podermos ajudar aquele que necessita. E aquele que necessita, queridos, não existe ninguém tão rico que não precise nada, e não existe ninguém tão pobre que não possa se doar. Então é importante que você tenha entendimento que tudo o eterno tem feito para o nosso bem, tudo o eterno tem feito para a nossa edificação, e nós temos de fazer parte dentro desse reino, um reino de majestade. Blasfemar contra o Criador é o que ocorre quando há uma crítica,
uma chacota acerca de uma pessoa necessitada. É importante que nós tenhamos entendimento que nenhuma pessoa foi criada para sofrer, mas há um propósito, e o propósito é que nós possamos ser uma bênção uns na vida dos outros continuamente. Versículo 6, os filhos dos filhos são a coroa da velhice, e a glória dos filhos são os seus pais. É interessante que trata aqui dois conceitos, não é? Os filhos dos filhos como a coroa da velhice, e também tratando para os filhos que a glória deles é os pais deles. Os pais, na verdade, as escrituras, elas não tratam que pai e mãe é apenas o pai e a mãe. Muitas vezes nós vamos ouvir falando, por exemplo, um rei que é tataraneto de Davi, chamado de filho de Davi. O próprio Mashiach Yeshua é chamado Ben David, ele é um filho de Davi. Então, para o Eterno, a sua ancestralidade é muito importante de ser honrada. É muito importante de ser honrada. Mas, Céu, eu não tenho uma ancestralidade da qual eu possa me honrar, não é? Eu passei por muitas violências, eu sofri muita discriminação, eu sofri coisas terríveis dentro da minha casa. Queridos, é muito importante que nós possamos, mesmo nesses casos, você não teve o seu pai, você não teve a sua mãe, mas você tem uma ancestralidade, que é no próprio Criador, naquele que te fez, que te criou, aquele que te manteve até os dias de hoje. É importante que você tenha entendimento da importância de honrar. As Escrituras aconselham os pais a casarem cedo os seus filhos, de modo que eles terão a coroa dos netos, e também uma pessoa deve honrar os seus pais, pois eles são a sua glória. E muitas vezes, queridos, no judaísmo, esse texto é colocado pelo rabino Narmiash, não é? Muitas vezes nós vemos dentro do judaísmo essa colocação de que o homem deve se casar cedo, a mulher deve se casar muito cedo. Não é? Miriam, a mãe de Mashiach Yeshua, ela deve ter engravidado dele por volta de 15, 16 anos. Então, na juventude, o judeu tinha essa prática de se casar devido ao fato de que a pessoa constituiria sua família, não teria tempo de entrar em situações de pecado, de poder ir contra a Torá. Hoje, nós necessitamos de uma estrutura diferenciada com relação ao casamento, mas os judeus, principalmente os ortodoxos, eles continuam se casando muito cedo, dizendo dessa maneira que os pais deles poderão ver os netos, poderão ter uma influência de bênção sobre a vida familiar, não se envolvendo na família, mas podendo ser útil de um modo melhor sobre a vida dos netos. E os netos são uma coroa, na verdade, também para a cabeça dos seus avós, o orgulho deles, mas os filhos se orgulham apenas dos seus pais, uma vez que exige deles que o homem, eles como homens, mais do que exige dos seus avós, e é uma honra para o filho grande perante o Eterno honrar os seus pais. Uma pessoa que honra ao pai e à mãe, ela honra a si própria. A honra que ela dá, deposita sobre os pais, é a honra que ela vai receber do Eterno multiplicadamente. É muito importante que os filhos possam zelar pelos seus pais, é muito importante que os avós sejam um modelo de vida para os seus netos, não é? É muito importante que a família viva em harmonia para que tudo possa prosperar e ir bem. Lamentavelmente, queridos, a vida entrou num contexto onde hoje os pais eles estão mais para pessoas, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes os pais têm sido pessoas que têm se intrometido na vida dos filhos em vez de ser cooperadores. Então os pais se tornam críticos da vida dos filhos, exigentes, querem coisas que os filhos não podem. No passado, os filhos queriam coisas dos pais que os pais não podiam atender e os pais diziam, olha, eu não posso atender. Hoje, a exigência, tanto dos filhos mais novos, de que sejam feitas as coisas do modo deles, mas também dos pais, que muitas vezes os filhos estão casados e eles querem que as coisas continuem sendo na casa dos filhos do modo deles. Então, isso não é trazer coroa, isso não é trazer honra, isso é trazer vergonha. Desse modo, queridos, os pais não se tornam coroa para os filhos
os netos não se tornam a honra que deveria ser para os seus avós, e tudo tem sido perdido numa grande confusão. Os filhos não podem confiar mais nos pais, não conseguem levar para eles suas dificuldades, pedir oração, pedir um bom conselho, e os pais não conseguem se colocar na sua condição. Se tornam mexeriqueiros, se envolvem na vida dos filhos sem ser convidados e se tornam um estorvo na relação. Não foi isso que o Eterno colocou para a gente. A ordem dos fatos, muitos filhos hoje, quando têm filhos, não deixam nem ter contato constante com os pais, ou no caso com os avós, pelo fato da má influência que esses avós podem trazer na educação dos netos. Não é esse o plano original de Hashem. Hashem colocou os avós para serem um modelo de vida para os seus filhos, para serem os netos uma coroa, porque os pais vão honrar a vida dos seus pais, e essas coisas têm sido perdidas, porque lamentavelmente, as coisas fora da vontade de Hashem se tornam uma grande confusão. Nós vemos pais literalmente se intrometendo na vida dos filhos, muitas vezes até gritando com os filhos que as coisas sejam do modo deles, muitas vezes não dando atenção devida a uma família que foi constituída, uma nova família que foi constituída embaixo da autoridade de Hashem. E aí se perde tudo, queridos. Se perde a amizade, se perde a comunhão, e quem mais perde são os netos. Os netos que vão ser afastados dos avós e não vão poder conhecer tanta sabedoria que deveria ser assimilada pela falta de colocar em represas os bens que têm recebido da parte do Eterno. Não é o propósito do Eterno que as famílias vivam divididas, mas antes que elas vivam de modo correto, embaixo da autoridade de Hashem. Versículo 7. Palavras de orgulho não beneficiam o infame, muito menos lábios mentirosos a um homem generoso. Olha só, a palavra de orgulho não beneficia um tolo, e nem uma fala mentirosa a um governante. A maioria dos comentaristas define Naval como uma pessoa infame, ingrata, pagando o bem com o mal. Nadiv é o oposto, é a pessoa generosa, que paga o bem com o bem. O provérbio, portanto, estabelece que uma pessoa infame não encontrará palavras elevadas que o beneficiem, mas uma pessoa generosa descobrirá palavras mentirosas em seu benefício. Então nós temos duas colocações, pessoas que acabam trazendo honra para uma pessoa que difama outras vidas, pessoas que apoiam o difamador, pessoas que colocam o difamador num nível elevado, não é? E os lábios mentirosos que ficam em volta de um homem generoso porque ele é doador. Então, nós temos duas situações controversas. Nós poderíamos inverter, não é? De termos palavras que valorizassem a pessoa para uma pessoa generosa e de verdade, e nós poderíamos talvez ter lábios mentirosos para quem fosse um difamador. Mas, queridos, a vida constitui-se dessas injustiças. Queridos, você pode fazer o bem, você pode se doar pelas pessoas e elas ainda vão achar que está devendo, que está faltando alguma coisa, que não conseguem reconhecer aquilo que estão recebendo muitas vezes. As pessoas, elas têm o hábito de querer as coisas do modo delas, da maneira que elas pretendem que as coisas sejam feitas. Isso é muito terrível. E ao mesmo tempo que uma pessoa generosa, muitas pessoas que não amam essa pessoa vai estar ao lado dela. Vai estar ao lado dela pelo que ela pode oferecer. E vai falar palavras. Por isso, toda pessoa que tem um coração generoso, queridos, tem de sempre perguntar para o Eterno, quando alguém se aproxima de si: Senhor, o Senhor conhece essa pessoa? Não é? Queridos, cuidado com o seu coração quando você é generoso. Cuidado com... pergunte para o Eterno. Queridos, toda pessoa generosa, toda pessoa que gosta de ajudar o próximo já passou por isso. Não é? A gente pensa com o coração. Não é? Então é muito importante que você tenha entendimento que o Eterno tem para você o reconhecimento das coisas verdadeiras, como elas devem ser.
O Eterno tem para você que você faça as coisas de um modo, conduza a sua vida, de modo que você não venha a ser enganado, nem confundido. Versículo 8, um suborno é uma joia encantadora aos olhos daquele que a possui. Para onde se vira, ele prospera, não é? Então, assim como uma pedra preciosa dá uma pessoa encanto aos olhos daqueles que a fitam, também aquele que suborna um juiz sente que o suborno lhe dará sucesso para onde quer que ele se vire. O suborno parece aos olhos daquele que recebe como uma pedra preciosa, não é? É algo que a pessoa olha aquilo e fala, olha, eu agora encontrei um amigo de crime, não é? Então os juízes, dirigida essa palavra aos juízes que julgam, deveriam ser incorruptíveis. Se eles aceitarem os presentes, que são subornos ou qualquer coisa, eles podem ter a percepção deles influenciada. Não importa, seja o presente de qualquer parte que ele está julgando. E aquele que deu o suborno, não se preocupa, porque ele olha e fala, olha, o juiz está ao meu favor, não é verdade? Queridos, uma coisa que eu aprendi nesse mundo é que a gente não pode subornar o Eterno. Né? É uma coisa complexa isso, porque quantas vezes, queridos, eu vejo situações, aconselhamentos de suborno, pessoas que se viram aí numa situação, a pessoa imagina, queridos, eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa, eu nunca esqueço disso. O hidrante, ele tem que ficar, hidrante não, como é o nome daquilo? Extintor de incêndio. Tem de ficar numa altura para um órgão, não sei qual é, e para o outro órgão em outra altura. Então o que ele fez? Ele fez 2 marcas na companhia, e aí quando vem o fiscal de um ou do outro, ele põe o extintor na altura que exige o fiscal. Queridos, é uma loucura, parece que as pessoas que fazem a lei não se conversam, não é? Tipo assim, como é que eu posso ter o extintor numa altura para fiscalização da elétrica e eu tenho que ter o extintor numa altura para fiscalização de hidráulica? Mas é verdade isso, não é? E aí o que acontece? Amados, não importa o que se faz, quando a pessoa é corrompida, ela vai encontrar um motivo para te multar. Essa pessoa, ela se habituou a lidar com o suborno, ela olha para as pessoas como uma possibilidade de rendimento. Então, queridos do meu coração, eu gostaria muito que nós compreendêssemos que muitas vezes para a gente é tentador agir assim. Mas as consequências disso pode fazer com que você vire refém, queridos. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Minha cunhada teve o carro roubado. E aí passou um tempo e encontraram o veículo dela. E não vou falar quem que foi que aconteceu isso, pelo amor do Eterno, eu sei que vocês têm sabedoria e entendimento para ouvir o que eu vou dizer. E aí eles queriam um valor para devolver o carro. E aí meu sogro ligou para o meu marido, logo para o meu marido, né, desesperado lá, que eles não tinham valor para entregar. E meu marido foi lá e falou, olha, eu não vou pagar para uma coisa que é o dever do trabalho, né? E aconteceu que, é claro, a pessoa quis ver lá de que maneira que ela tinha poder para prejudicar a vida do meu marido. Mas o meu marido, o nosso pai, né, o pai dele, que eu considero também muito na minha vida, ficou apavorado quando viu a postura que meu marido assumiu. Mas, queridos, a gente tem de combater essas ações sobre as nossas vidas. Não é fácil, não é simples. Às vezes você pensa, não, eu vou resolver isso aqui e está acertado. Queridos, aquilo vai voltar continuamente. Você vai ser uma fonte inesgotável, queridos. Cuidado com isso. Cuidado com resolver as coisas dessa maneira. Cuidado. É muito importante que você tenha esse entendimento. Versículo 9. Aquele que se encobre numa transgressão procura amor, mas aquele que repisa o assunto
torna alienado o Senhor. Então, queridos, nós somos convidados, e é difícil, principalmente eu vou falar isso agora, maridos e mulheres, pais e filhos, não é? Eu tomo muito cuidado, queridos, quando eu falo com meus filhos, porque às vezes eu tenho de tratar um assunto que é sensível, que o meu filho está fazendo de novo a mesma coisa, e eu tenho preocupação real, verdadeira com meus filhos. Eu tenho preocupação com o futuro dos meus filhos, com as situações que nós estamos por vivenciar, né? E aí eu tenho que tomar muito cuidado, se eu for mencionar alguma coisa que aconteceu, que não venha para eles como uma forma, porque senão se fecha. A pessoa se fecha, queridos. Maridos e mulheres que usam o passado de erros, queridos, ninguém sabe mais os erros do marido do que a esposa, mais os erros da esposa do que o marido. Ninguém, queridos, exceto Hashem, Aruach HaKodesh Mashiach Yeshua. Queridos, nós não podemos usar os nossos maridos, os nossos filhos, as esposas de refém, queridos. Você que viu ali, amados, tem de usar, muitas vezes eu tenho de falar com meu filho uma coisa, com minhas filhas, uma coisa que é uma reincidência. Queridos, eu tenho que deixar claro que aquela coisa do passado, aquilo que aconteceu, é um exemplo e não algo que eu não esqueci, que eu não perdoei, que trouxe uma agonia na época, mas que agora está resolvido e a gente tem que cuidar para que isso não se repita, mas não colocar como se você estivesse passando no rosto da pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Não use o passado da pessoa como uma arma, queridos, na tua mão, só porque você estava lá e você viu. Aquele que encobre a transgressão procura o amor, queridos. A nossa tradução não está assim. A nossa tradução, ela vem de uma maneira tão... toda a tradução que veio, na verdade, para o português acabou perdendo um pouquinho do seu significado real, não é? Eu vou ler para você o versículo 9. O que encobre a transgressão adquire o amor. E não é verdade, queridos. O que encobre uma transgressão procura o amor. Ele está em busca de Mashiach Yeshua, do Eterno. Ele está procurando pelo amor com aquelas pessoas. Amados, é horrível ter que disciplinar. Uma mãe que tenha os seus filhos, é horrível a gente ter que disciplinar. Queridos, eu tenho um cuidado enorme com minhas filhas, com meus filhos, de eles não se sentirem menor. Queridos, nós temos o poder de fazer nossos filhos se sentirem um lixo, nossos esposos, nossos pais. Amados, pessoas próximas a nós, elas são totalmente descobertas. Mas não esqueça que você está descoberto perante essas pessoas. Essas pessoas estão observando o seu proceder também. Essas pessoas podem olhar para você e ver a sua vida de uma maneira completamente negativa. Você está procurando amor ou você está procurando divisão e poder? Queridos, manter a família unida é uma tarefa árdua, muito mais árdua do que tirar a touceira do campo. Queridos, cada um dos nossos filhos, eles foram feitos de modo completamente único sobre a terra. E todos nos são caros. Todos nos são preciosos e amados. Queridos, eu não consigo imaginar a minha vida como uma pessoa que perdeu um filho, de eu perder algum dos meus filhos hoje. De eu perder alguma das minhas filhas. De eu perder meus netos. Eles são extremamente valiosos. Se você, meu querido e minha querida, ontem eu estava vendo com as minhas filhas e a minha neta de novo aquele filme que eu indiquei para vocês, eu acredito, eu recomendo para vocês, eu estava vendo com elas, e eu estava fazendo um tipo de um devocionalzinho rápido, todos muito cansados da mudança, me ajudaram demais ontem, mas eu estava olhando para elas, e tem uma cena onde uma pessoa muito mal, eu estou dando spoiler, me perdoa, mas uma pessoa muito malvada lá, a filha morre. E não tem jeito, queridos. A pessoa, ela está vivendo a sua vida e ela não sabe o poder da ruptura, o poder de perder. Eu sei, eu tenho consciência. Quando eu olho para minhas filhas, eu olho para os meus netos, eu olho para os meus filhos, eu sei o que é a ruptura.
Quando eu olho para eles, eles têm um valor para mim. Eu preciso valorizar os meus filhos hoje, queridos. Você precisa valorizar os seus filhos hoje. Você precisa procurar o amor hoje. Avós, vocês precisam procurar o amor dos seus netos hoje. É hoje que os seus netos vão ver a sua vida como modelo a ser seguido. Como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Aquele que repisa um assunto torna alienado o Senhor, e a versículo 9 para nossa tradução ficou, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. E não é verdade essa tradução, queridos. Aquele que repisa o assunto torna alienado o Senhor se afasta desta vida, recaramachea, oriçanunai. Que o Eterno mostre a você, querido meu, querida minha, o quanto destrói a vida de uma outra pessoa você fazer isso. Não faça isso. Pelo amor do Todo-Poderoso, não guarde coisas como armas na sua vida, não afaste o Senhor da sua vida, não faça isso. Em nome de Yeshua, não faça isso. Que o Eterno ministre ao seu coração essas verdades, verdades que não são dogmas, são pura sabedoria vinda da parte do Todo-Poderoso. Que Ele trate da sua vida e Ele te ensine de modo maravilhoso. Tá bom, meus queridos? Eita, nós! Só o Eterno na causa, viu? O Eterno fale aos seus corações, em nome de Yeshua. Tá bom, meus queridos? A Vanessa mandou a foto aqui do príncipe, não é? Olha aqui, a Tâmara falou que tá tudo ok. Tá bom? Olha só, Cris, beijo no seu coração, meu amor. Você é preciosa, preciosa para mim. Mandei coraçãozinho para você saber com quem que eu estou falando. Beijos no coração, minha família bendita. O Eterno me ajude a ser melhor para vocês, para o meu esposo, para Beit, para a minha congregação, que eu amo tanto. Não é? Que eu seja uma bênção na vida de vocês, queridos. Em nome de Yeshua. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nós colocamos diante do Senhor práticas sociais, Pai, que foram assimiladas para que tudo funcione como uma grande engrenagem nesse mundo, e nós suplicamos ao Senhor, nos ajude, Pai, a nos desvencilharmos de tudo que pode parecer mais fácil e pode se tornar um grande transtorno nas nossas vidas. Eu invoco o Seu nome, meu Pai, sobre a vida das pessoas que usam situações do passado para mover engrenagens no futuro com a sua própria força e não pelo poder da Ruach HaKodesh. Pai, ensina os pais a tratarem com seus filhos, ensina a mim, meu Pai. Cada um dos meus filhos é único, sensível. Cada um dos meus irmãos, cada um dos meus familiares, meus pais. Nos ajude, Pai, meus netos que estão, alguns crescidos, alguns crescendo, conhecendo minha vida hoje. Nos ajude, bondoso de Israel, a fazermos o melhor. Entra com a Tua provisão. Traz consciência às vidas, meu Pai. Traz consciência sobre todos daquilo que é necessário ser feito para o bem, para se tornarem servos, dispenseiros dos Teus bens, distribuidores das Tuas dádivas. Fortalece as nossas famílias, meu Pai. Fortalece os casamentos. Fortalece, meu Senhor, ajuda-os, prospera-os, meu Pai. Nós estamos num tempo tão difícil, tenha misericórdia de todos nós. Nós não temos para quem ir, meu Pai, nós só temos a Ti. Somos Teus, dependemos de Ti. Bondoso de Israel, fica conosco, dá-nos da Tua guarida, do Teu poder, nós possamos ter da Tua Shalom. Fica, Pai, já se faz tarde. É o que nós te pedimos, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.